Quando falamos sobre os negros no Brasil, precisamos obrigatoriamente falar sobre o período da escravidão e sobre racismo. Nos dias atuais, muita gente ainda se pergunta: será que existe racismo no Brasil? E muita gente nega a existência desse racismo. Para tentar entender um pouquinho melhor sobre por que essa pauta ainda é tão importante nos dias atuais, eu vou tentar fazer um panorama histórico com vocês sobre as formas de opressão do povo negro no território brasileiro. Sempre gosto de começar esse tema fazendo uma continha. O Brasil foi escravocrata, utilizou mão de obra escravizada de 1503 a 1888. Isso dá 385 anos, são quase 4 séculos. Dos dias da abolição, 1888, até atualmente, a gente tem 135 anos, ou seja, apenas um século. Se a discussão parasse por aí, a gente já teria uma conclusão. É numericamente impossível a gente já ter superado os efeitos da escravidão. Mas, para aprofundar um pouquinho mais, é importante falar de como o Brasil Colônia estava fazendo esse rolê. Quando a gente fala de escravidão, a gente está falando de sequestro de pessoas nativas da África para serem utilizadas no território brasileiro como mão de obra forçada em trabalhos que a elite e Portugal considerava de segunda categoria. Todos esses trabalhos forçados eram feitos e garantidos através de muita crueldade. Então, a humanidade desses escravizados era retirada, ou seja, eles deixavam de ser considerados seres humanos e passavam a ser considerados só propriedade. Aconteciam várias torturas, humilhações, assédios contra essa população. As justificativas que garantiam que essa escravidão continuasse se perpetuando acontecia em cima da política, da sociedade e da religião. E quando a gente fala de economia, essas atividades eram extremamente lucrativas para Portugal e para a Europa no geral. Diferentemente das outras formas de escravidão que a gente teve na história da humanidade, a escravidão africana é marcada pela cor da pele. Em 1888 chega a abolição, impulsionada pelo movimento abolicionista, pela luta de escravizados e ex-escravizados, pela participação dessa população na Guerra do Paraguai. Embora ela não fosse cidadã, ela vai defender o território brasileiro porque as elites não queriam participar desse conflito, e por muita pressão externa, principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos. É importante lembrar que quando a gente vira uma república, não há um plano de reparação. A Lei Áurea não garante que essa população negra e escravizada até então seja incorporada na sociedade. Isso vai fazer com que, ao invés do Estado pensar nesse plano, incentive a imigração, principalmente de europeus brancos, visando o embranquecimento da população brasileira. A população negra continua, então, marginalizada e ocupando profissões que são remuneradas, mas que são muito mal pagas. Portanto, eu pergunto para vocês, quando a gente fala de escravidão, existe racismo no Brasil? Quando a gente vê motoristas de aplicativo sendo espancados pelos seus clientes, quando a gente vê mulheres precisando ficar nuas nos mercados para comprovarem que elas não são assaltantes, a gente está falando de racismo, de escravidão? É importante pensar sobre isso.